teve a impressão de que seu filho é uma criança um tanto quanto estabanada, desorganizada, desorientada? Já teve a impressão de dar algum comando para ele executar uma tarefa simples como pegar um copo de água e parece que ele não sabia o que era para ser feito? Já reparou se seu filho tem dificuldade em coordenar alguns movimentos? Parece que sempre está esbarrando em coisas, tem dificuldade para andar de bicicleta, até mesmo para comer às vezes, parece que ele prefere pegar com a mão. Algumas dessas características você já observou no seu filho? Olá, meu nome é Beatriz Bel, eu sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar a respeito da dispraxia. Apesar de relativamente comum, essas características que citamos no início do vídeo, elas não são normais, principalmente se elas são acompanhadas todas juntas por um longo período de tempo e elas não se aprimoram ao longo do desenvolvimento da criança. Então, dificuldades na coordenação motora, seja ela global, em atividades que exigem movimentos mais amplos, como pular, correr, pegar objetos, mas também na coordenação motora fina, como escrever, comer, fazer atividades que exijam, o movimento de dedos, força e preensão das mãos. São características que muitas vezes nós associamos à questão de força, a uma criança que é um pouco incoordenada ou desajeitada, mas isso pode ser um sinal de alerta muito importante. Dificuldade em planejar ações e tarefas, como seguir uma rotina, como atividades que exijam início, meio e fim. O planejamento de ações motoras para execução, por exemplo, de subir e descer escada, de usar um equipamento, por exemplo, num parque de diversões. Tudo isso, principalmente se juntas, sinalizam uma possível características da dispraxia. E afinal de contas, o que é a dispraxia? Então, a dispraxia, ela nada mais é do que uma dificuldade na coordenação, no planejamento e execução de habilidades motoras que são esperadas para aquela faixa etária do desenvolvimento. E é importante ressaltarmos que a dispraxia, ela não afeta apenas a questão da coordenação motora em si, mas crianças que tenham diagnóstico de dispraxia, ela também pode afetar tanto as habilidades sociais como o aprendizado, o funcionamento da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. Então, apesar de ser comum vermos as crianças com dificuldades motoras, principalmente agora na era tecnológica, em que as crianças elas não praticam muito esportes, elas não brincam muito ao ar livre, não tem mais aquele encontro de crianças que vão pular corda, pular amarelinha. São brincadeiras que já ficaram um pouco obsoletas por conta da nossa rotina, da fase em que a sociedade se encontra. Não é algo esperado para a criança. Então, se a criança ela tem realmente uma dificuldade motora, ela demora a aprender. Porque uma criança que não tem o diagnóstico de dispraxia e ela não aprende porque ela não foi exposta àquela situação, ao ser exposta, ela aprende rápido. Agora, uma criança que tem um diagnóstico de dispraxia, ela vai ter muita dificuldade de aprender. E isso pode impactar muito na vida dessas crianças. E é por isso que nós estamos falando sobre isso aqui. Porque essa tendência que nós adultos temos de colocar a criança como desorganizada, desajeitada, estabanada, que não sabe fazer nada e ficar julgando a criança, isso vai afetar tanto a questão emocional, como a autoestima, a dificuldade em lidar com frustrações, o medo, a ansiedade, enfim, tem um impacto emocional muito importante. Consequentemente, isso vai gerar dificuldades sociais, em que ela não vai querer fazer atividades em grupos, ela não vai querer participar de atividades junto com outras crianças ou demonstrar alguma habilidade que possa ser exigida dela dentro da escola, da sala de aula. Então isso tem um peso muito grande na vida da criança. Então por isso é tão importante nós entendermos o que é
e buscar ajuda quando esses sinais de alerta eles ligam. E o profissional ideal para avaliar, entender, orientar e tratar a dispraxia é o terapeuta ocupacional. Então, se você percebe algum desses sinais de alerta na sua criança, procure ajuda. Procure um terapeuta ocupacional para uma avaliação específica, para tentar entender o que está acontecendo por trás dessas dificuldades nas habilidades motoras, para que então um diagnóstico seja feito. E esse diagnóstico, ele não é uma sentença, mas ele é uma possibilidade que nós temos de intervir junto com a criança para que essas habilidades elas sejam desenvolvidas e isso não torne um problema, um desafio para a criança conforme ela vai crescendo e se tornando adulta. É muito importante que esse diagnóstico seja feito e a intervenção aconteça da forma mais precoce possível para que os danos sejam menores e que seja um trabalho em equipe, porque como a dispraxia ela não afeta só as atividades do dia a dia, só as questões motoras, mas ela tem um impacto social, tem um impacto emocional, tem um impacto na linguagem, é muito importante que os profissionais se comuniquem a respeito disso, assim como haja também uma comunicação com a escola, porque o desempenho escolar pode ser muito prejudicado por conta da dispraxia, e o alinhamento também com a família para ter uma compreensão que isso significa para aquela criança, do impacto que isso vai ter no seu dia a dia. Então, essa interação de todos os profissionais e principalmente da família, ela é muito importante. Nós, terapeutas ocupacionais, nós vamos fazer então esse diagnóstico da dispraxia, vamos traçar o plano terapêutico, tentar promover uma evolução a partir das nossas intervenções, mas se todos caminharmos juntos, com certeza os ganhos serão muito maiores e muito mais benéficos para a criança. É importante que a gente evite de dar apelidos, fazer chacota, ficar diminuindo a importância, a relevância do diagnóstico na vida da criança. Muitas vezes a gente tem esse olhar tendencioso, a achar até bonitinho a criança ali meio descoordenada, mas se é algo que realmente está impactando, que demonstra assim, mais de um sinal ao mesmo tempo, é importante buscar ajuda para uma avaliação, para um possível diagnóstico e os impactos disso serem cada vez menores na vida das crianças. Então você que está aí assistindo esse vídeo, se você reconhece algum desses sinais no seu filho, não deixe de buscar ajuda. E se você gostou do conteúdo e acredita que ele pode beneficiar outras famílias, não esqueça de compartilhar. Deixe também nos comentários se você já percebeu algum desses sinais e já descobriu, se você já conhecia a dispraxia, já tinha ouvido falar, deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir se você gostou e se inscrever no canal para que você possa então receber novos conteúdos, novos vídeos que virão. Até mais!